jornalista, pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, fundador da Expect, Escola de Persuasão, que no bate-papo de hoje nos contará a sua trajetória e nos mostrará formas de tornarmos nossa comunicação mais assertiva. Nos falando hoje sobre o poder da expectativa, os 3 princípios da persuasão. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E com a palavra, Paulo. Muito obrigado. Obrigada a você. Eu já tive a oportunidade de palestrar e de falar para muitas pessoas, mas hoje eu considero um momento bem especial, porque hoje, de uma forma diferente, eu vou contar a minha história e também a convite de um grande amigo meu, Johnny, que eu considero muito, né? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o poder da expectativa. Aqui são 3 palavras que nós vamos rever nesse nosso bate-papo: poder, expectativa e persuasão. Como que funciona a relação dessas 3 palavras, do poder, da expectativa e da persuasão? Mas vou fazer isso de uma maneira diferente hoje. Vou começar contando um pouquinho da minha história e como que eu cheguei até aqui e como que fundou e como que nasceu a Expect, Escola de Persuasão, que hoje é a primeira e única escola de persuasão do Brasil. Bom, tudo começa quando eu ainda era pequenininho, bem novinho, e eu sempre me achei especial de alguma forma. Não que eu seja, mas eu sempre tive esse sentimento dentro de mim. Eu queria fazer alguma coisa diferente, queria ser alguém diferente. E desde pequeno eu tinha o sonho de me tornar um super-herói, ou no mínimo ter um superpoder. Eu acho que isso todo mundo já teve, né? Essa vontade de ter um superpoder. Acredito que até adultos agora, vocês já pensaram, poxa, e se eu tivesse esse superpoder, seria tão diferente, não é verdade? E lá, desde pequeno, eu tive essa sensação, essa vontade de ter superpoderes. Mas eu não tinha. Eu tentei voar, caí, machuquei. Tentei ter visão de raio-x, não consegui ver através das paredes. Tentei até adivinhar o que as pessoas pensavam. Mas as pessoas são tão complicadas, não é verdade? Mas, tudo bem. A história mesmo começa naquele domingo típico entre família. Todos assistindo televisão, e eu lá, sentado no chão da sala, eu sou filho único, então estavam os meus pais sentados no sofá, e eu lá sentado no tapete, brincando. E na televisão passava um daqueles programas de auditório, que todo mundo conhece, né? Por exemplo, o Domingão do Faustão, Silvio Santos, enfim. O apresentador, num determinado momento, pediu a atenção de todos e chamou no palco um mágico. E aí, de repente, entra uma pessoa normal, né? Ele não estava vestido com capa, não tinha cartola, mas ele era um mágico. E ele chegou simplesmente munido de algumas bolinhas de espuma. E isso me intrigou. Eu falei, o que ele vai fazer com bolinhas de espuma? E, por incrível que pareça, ele pegou a bolinha de espuma, colocou na mão dele, pegou a outra bolinha de espuma que ele tinha e colocou na mão do apresentador e fechou a mão dele e fechou a mão do apresentador. E só fez isso. Quando ele abriu a mão dele, simplesmente não havia bolinha alguma. E quando o apresentador abriu a mão, 2 bolinhas de espuma. Pronto. Bastou para eu ficar totalmente extasiado. Ele fez outras mágicas, mas isso não fez o menor sentido para mim. Aquela mágica ficou na minha cabeça. Como é que pode ele ter feito isso? Pegado uma bolinha, colocado na mão dele e a bolinha desaparecia. Não fazia sentido algum. Eu queria entender a lógica disso. Aliás, não tinha lógica nisso. E eu pensei, pronto, esse cara tem superpoderes. Não é possível isso. Mas, enfim, fiquei sem entender. Mas todo super-herói, ele tem um companheiro, não é? E num belo dia, eu e meu companheiro, meu melhor amigo, Daniel, estávamos brincando, normalmente, até que eu fui na casa dele. E a mãe dele tinha acabado de se separar, fazia alguns meses. Por que eu estou falando isso? Porque ela arrumou um namorado. E ela arrumou um namorado e esse namorado foi lá conhecer os filhos
E eu estava lá, por sorte. E esse cara chamou a gente na mesa, pegou uma moeda e falou, gente, olha o que eu vou fazer com a moeda. Colocou na mão dele e sumiu. Eu falei, mas caramba, esse tem superpoder também, está perto de mim. Eu vou aprender com ele. Como é que você fez isso? Ele falou, não tem nada de mágica, não tem nada de superpoder. Isso é apenas um truque. Ele falou, é para enganar as pessoas. Essa é a palavra que ele usou, para enganar as pessoas. É bom você aprender isso para você ir no bar, fazer, você aposta cerveja, sai sem pagar nada. É uma maravilha. Essa era a intenção dele com os truques. E foi aí que tudo começou, né? E eu me lembro muito bem que a partir deste dia, tudo mudou na minha vida. Eu falei, então não tem superpoderes. Eu posso fazer aquilo sem ter essa necessidade de ter superpoderes. Eu posso fazer as coisas sumirem, posso enganar as pessoas, posso influenciar pessoas, enfim. E perto de casa tinha uma lojinha de R$1,99. Vocês conhecem lojinha de R$1,99? Hoje está muito comum a de R$1, né? De R$1 está muito em voga. Mas naquela época era R$1,99. E a gente sempre ia para essas lojas. Não para comprar, porque não tinha dinheiro, mas ia para olhar as coisas. E numa dessas idas, eu e o Daniel, chegamos lá, na prateleira de jogos, tinham lá kit de mágica. E não um, tinham vários kits de mágica. Eu fiquei doido. Eu falei, eu quero, eu preciso. Né? Mas, infelizmente, não tinha dinheiro. Foi aí que eu cheguei no Daniel e falei, Daniel, a gente precisa aprender mágica. Você lembra o Júlio fazendo? O Júlio era o namorado da mãe dele. Você lembra do Júlio fazendo? Que legal que era, a gente pode chegar e encantar todo mundo. Olha que poder bacana que a gente tem nas mãos. E começamos nosso primeiro negócio. Falamos, vamos ficar rico agora para a gente poder comprar esses kits de mágica. Mas de que jeito nós vamos fazer isso? A mãe dele estava um dia lá fazendo juju. E eu falei, Daniel, por que nós não pegamos o juju e vende? Monta uma barraquinha lá fora da tua casa e espera as pessoas passarem e a gente vende. Não, ótimo, vamos fazer. A mãe dele topou a ideia, e aí como eu ia ajudar, ia dividir o lucro, 50-50. Falei, agora eu ganho dinheiro, hein? Beleza, fizemos os jujus, colocamos lá na frente da casa dele, uma mesinha que a mãe dele tinha lá na casa dele. Juju, 10 centavos. E vai. E ninguém passava. E o juju lá. Aí a gente falou, não, acho que é o preço, né? Acho que ninguém está comprando. Juju, 5 centavos. E o povo passava, olhava, e nada. Eu falei, mas caramba, o que está acontecendo? Por que ninguém está comprando? Foi aí que eu descobri na minha vida um dos primeiros pilares da persuasão, né? Que é o contexto, o ambiente. Não adianta nada você ter um produto bom, ou você ser bom de vendas, e você simplesmente não ter um ambiente adequado, um contexto adequado, para colocar todo esse conhecimento em funcionamento. E eu olhei para isso e falei, Daniel, a gente tem que arrumar uma forma de vender esses jujus longe daqui. E tem que ser num dia de calor. Quem que vai comprar juju? Eu não sei, todo mundo conhece juju aqui? Porque quando eu fui vender naquela época, eu lembro que as pessoas perguntavam, o que é juju? Né? É o geladinho? Outros perguntam, é o gelinho? Então, cada região tem uma forma diferente de falar. Eu falei, a gente tem que ir atrás das pessoas, né? Ficar esperando elas aqui, elas não vão vir. E aí a mãe dele conseguiu uma outra caixa de isopor com uma alça, assim, e colocamos a alça no ombro. Esperamos um dia de calor, obviamente, que aquele dia primeiro não estava tão calor assim. Pegamos um dia bem quente, falamos, agora a gente acerta. Não tem como. E a gente vai pôr 10 centavos cada um. Colocamos tudo dentro de um contexto e partimos. Vamos lá, vamos decolar nas vendas. Agora a gente consegue o dinheiro para comprar esses kits de mágica. Beleza, saímos e fomos vender.
E vai, vende aqui, vende lá. Maravilha! Vendemos todos os jujus. Nossa, que felicidade, que maravilha. O problema é, a gente andou demais, estava muito calor. E ao voltar para casa, passamos em frente a uma sorveteria e compramos um picolé cada um. Isso mesmo. Pegamos todo o dinheiro dos jujus e compramos um picolé cada um. Poxa vida, bateu um arrependimento depois. Falei, não vai ser agora que eu vou comprar o meu kit de mágica. Mas não tem problema, né? Como tudo na vida a gente tem que tentar várias vezes. Mais uma vez eu falei, vamos tentar de novo. Apesar das broncas da mãe dele, que falou um monte pra gente, falou um monte, xingou um monte, falou que não ia fazer mais, mas criança, né, consegue as coisas da mãe. E aí ela fez mais jujus e saímos para vender e eu consegui, então, o dinheiro, o montante. E aí eu falei, agora eu compro o meu kit de mágica. Só que o problema é, eu não queria que ele soubesse as mágicas, eu queria que só eu soubesse as mágicas. Eu falei, mas como é que eu vou fazer para que só eu saiba as mágicas? E aí andando rumo ao 1,99 para comprar, eu me lembro, era até numa casinha pequenininha assim, tinha um standzinho com algumas revistas e alguns livros. E num deles tinha a imagem de um cachorro. Eu li Como Cuidar do Seu Cachorro. Pensei, ele acabou de ganhar um cachorro. E tinha acabado de ganhar um cachorro mesmo. Eu vou falar para ele que ele não está sabendo cuidar direito do cachorro dele, ele vai comprar o livro, né? Passei e falei, Daniel, peraí, olha lá que legal, um livro de como cuidar do seu cachorro. E ele falou, tá, e daí? Tá, eu não lembro o nome do cachorro, mas vamos supor que seja o Totó. E o Totó, você está cuidando bem dele? Ele falou, não sei, eu cuido bem dele. Eu falei, não cuida não. Outro dia que estava tudo na terra lá sujo, ali vai falar como manter o seu cachorro limpo, está escrito ali. Enfim, convenci ele a gastar todo o dinheiro dele comprando um livro de como cuidar do cachorro e 2 livros de piada. Ganhei um ainda. Eu tenho até hoje o livro de piada que eu ganhei. Porque nos pacotinhos vinham 3 livrinhos juntos. E ele saiu feliz da vida, né? Ele falou, agora eu vou cuidar do meu cachorro, agora vai ser muito melhor para ele. E eu, finalmente, consegui entender o segundo pilar da persuasão, que é o agente influenciado ou agente influenciável. Não adianta nada eu ter um ambiente, mas se eu não conheço nada da pessoa que eu quero influenciar, que eu quero persuadir. É preciso que eu toque de fato na emoção, eu toque de fato no desejo da pessoa para que eu possa influenciar ela. O meu amigo queria comprar mágica. E o que faria ele mudar de ideia? Óbvio, o cachorro. Eu, sabendo disso, consegui fazer com que ele mudasse de ideia e comprasse o livrinho do cachorro. E só vamos conseguir persuadir alguém se nós entendermos um pouquinho sobre o nosso agente influenciável ou agente a ser influenciado. Se nós não buscarmos conhecer o outro que está à nossa frente, gerar essa empatia, nós não vamos conseguir convencê-lo de nada. É muito importante, primeiro, conhecer o outro, para depois você oferecer alguma coisa para ele. Porque aí você oferece exatamente o que ele precisa. Vitória, né? Consegui influenciar o meu amigo a comprar o livro do cachorro e consegui também comprar o meu kit de mágica. Só que eu comprei o kit de mágica e tinha apenas 12 mágicas. E tinham outros kits lá. Não lembro quantos, mas haviam outros. E eu queria todos. Aí pensei, né? Falei, ele queria comprar o kit de mágica. Não comprou, comprou o livro do cachorro. Problema dele. Eu comprei o kit de mágica e sei 12 mágicas agora. Eu vou vender 12 mágicas. Eu vou conseguir dinheiro e compro os outros kits. E foi o que eu fiz.
Primeiro no Daniel, óbvio, né? Fui lá, Daniel, olha aqui, ó, que legal, ó. Tum, e fazia mágica para ele. Ele, ô louco, que jeito você fez isso? Falei, R$2. R$2 eu te conto como é que eu fiz isso. Ah, mas não faz isso comigo não, conta isso, eu sou teu melhor amigo. R$2, cara, R$2, porque eu paguei, né, lá. Não, mas você pagou R$2 no kit. Falei, não, mas essa aqui é a mais importante do kit lá. Você tem que saber essa, não souber essa, você faz, compra essa, depois eu te ensino as outras. Beleza, ele comprou. Foi lá, pediu para a mãe dele R$2, voltou com R$2, comprou a mágica. Eu ensinei para ele, dei para ele os itens que vinha lá para aquela mágica. Pronto, saiu todo feliz fazendo mágica. Falei, ah, deu certo com um, né? Vou vender para os outros. Vendi para 12 pessoas diferentes, 12 amigos diferentes, cada um a R$2. E com esse dinheiro eu pude comprar o meu kit de mágica iniciante. E lá, meus kits, né, na verdade, comprei todos os kits da loja. E pude aprender todo tipo de mágica possível. Fazer para minha mãe, para o meu pai, minha mãe se benzia, meu pai dormia, mas enfim, sempre treinando, sempre querendo mostrar para as pessoas que eu sabia fazer. Algumas se surpreendiam, outras não, mas isso nunca foi o problema. Ótimo, aprendi mágica e o tempo passou, eu não tinha mais dinheiro para me aprimorar. Alguns anos depois, veio para mim a internet, que foi um grande boom assim, na minha vida. Eu falei, cara, que fantástico isso, né? Eu tenho acesso a tudo agora. E eu me lembro que, voltando a fazer mágica, eu queria comprar um baralho de mágica. Queria comprar um baralho, só que eu não tinha dinheiro para comprar o baralho. Então eu descobri um site, magicamania.com, ele não existe mais, tem no Face, mas não existe o site mais. E eu consegui o MSN do dono do site. Não lembro que jeito que consegui o MSN do dono do site. Chamava Fábio. E eu cheguei no Fábio e falei, Fábio, sou mágico profissional, quero divulgar a tua empresa, quero divulgar o teu negócio, os teus produtos, mas, cara, eu preciso que você me ajude. Ele falou, que forma que eu posso te ajudar? Não, é que tem muita gente interessada em comprar baralho aqui. E o preço está meio alto. Então ele falou, não, mas meu preço é o melhor do mercado. Eu falei, não, vê o que você faz aí, a gente compra só de você e tudo mais. Enfim, caiu 50% no valor do baralho. Falei, pronto, agora eu posso comprar, que jeito? Vou vender para meus amigos. Ele me deu um de brinde. Era um baralho parecido com esse. Esse foi um dos meus primeiros baralhos. Baralho Bicycle, um dos melhores baralhos hoje para se jogar pôquer no mundo. É o baralho mais utilizado pelos mágicos no mundo, por conta da qualidade dele. E esse aqui é um deles, um dos primeiros que eu pude ter a honra de ter. E guardo ele com muito orgulho. E veio esse baralho para mim, chegou esse baralho para mim que ele deu de brinde. Ele pagou o frete, inclusive, confiou em mim. Nem sei como é que eu fazia isso por MSN. E aí chegou o baralho, era muito bonito. Ele era preto, ele não era simples, ele era preto. Pronto, bastou mostrar para um que o cara ficou louco. E aí ele falava para o outro e para o outro. E nessa época eu vendi muito baralho. Muito baralho mesmo. Né? Era baralho para tudo quanto é lado. E aí, conforme eu ia comprando, vendendo os baralhos, eu ia comprando os meus próprios equipamentos de mágica. Mas eu não queria fazer para aprender e fazer umas apresentações. Eu queria entender o processo que tinha em relação ao truque, a comunicação, a persuasão, como influenciar, como encantar as pessoas. Porque as pessoas ficavam encantadas. Quando elas conheciam o truque, simplesmente elas, legal, legal. Por isso que a gente nunca mostra o truque. Nenhum mágico pode mostrar o truque. Porque acaba com esse poder da expectativa. A expectativa é o que faz tudo funcionar na mágica. E aí, vendi muito baralho. E as pessoas compravam os baralhos, mas não sabiam fazer mágica. Mas que caramba, eu compro o baralho, tá. Vejo você embaralhando aí, igual eu embaralhei para ele ali, que ele carrega um baralho com ele ali. Mas eu não sei fazer isso, o que eu vou fazer com baralho? Eu queria aprender mágica. Aí foi
a criação da minha primeira escola. Eu lá com 15 anos de idade, criei a Caltares Ensino. Isso aqui é um blog que está no ar ainda. Eu não tenho mais a senha dele, então não consegui tirar ele do ar, graças a Deus, porque hoje eu posso mostrar para vocês que de fato existiu, né? E eu ensinava. Eu pegava lá na internet tudo que as pessoas ensinavam em relação a mágica, teatro, comunicação, e montava uma grade curricular e vendia. E aí criei uma escola de mágicas em casa mesmo. Eu tive 5 alunos só, 5 alunos, 5 amigos meus. E esses 5 alunos meus aprenderam um monte de mágica, saíram por aí todos felizes da vida, mas eles queriam aprender mais mágicas além de baralho, né? Então foi que eu pensei, vou vender mágica que eu consigo fabricar. E uma das mais vendidas, na época ela chamava caneta volátil. Você pegava a caneta assim, colocava ela na mão assim, ela sumia, desaparecia. As pessoas ficavam assim, gente, mas cadê a caneta? Onde que está a caneta? E todo mundo queria comprar. Eu vendia R$4 cada caneta dessa. Eu pagava 50 centavos. E eu vendia R$4. E aí as pessoas ficavam, mas o que é isso aqui? Porque vinha uma caneta, um elástico e um clips, que eu mesmo fazia em casa. Mas eu paguei R$4 numa caneta, um elástico e um clips. Falei, não, você está pagando para aprender a mágica. E através dela você vai poder encantar outras pessoas. E aí as pessoas começavam a fazer, dava certo e pronto. Não via problema em pagar R$4 uma caneta, porque elas entendiam o valor daquele produto. Então, uma das formas de influenciar também é essa, é você mostrar o valor do produto e não simplesmente o preço. O preço é muito caro, R$4 uma caneta. Caneta Bic, daquelas bem simples. Não tinha nada de especial naquela caneta, que eu comprava no mercado. Mas não, eles viam o valor daquilo. E não reclamavam mais de ter que pagar R$4 na caneta. Ótimo. Fazia mágica, ensinava mágica, mas para apresentar eu era uma negação. Muito tímido pra caramba. Tímido. A ponto de não querer falar com as pessoas. O que eu falava era com os meus amigos e olha lá. E não tinha o poder da comunicação. Eu não sabia me comunicar. Eu não sabia mostrar ou passar aquilo que as pessoas realmente querem ouvir. E em José Bonifácio, que é onde eu moro, aqui pertinho, vocês conhecem José Bonifácio? Cidade que eu amo tanto. Todo ano, no aniversário da cidade, 24 de junho, tem uma festa tradicional que chama Junibone. A Junibone, ela já foi uma das maiores festas da região. Agora deu uma caída por conta da crise e tudo mais, enfim. E vinham cantores famosos, né? Já veio Cláudia Leite, Paulo Fernandes, enfim, uma infinidade. Latino, não sei nem por que eu falei latino. Esquece o latino, tá? E vieram vários artistas, né, nessa festa. Eu era uma criança, eu falei, caramba, eu quero conhecer os artistas. Eu quero conhecer os artistas. Eu vou melhorar o meu poder de comunicação agora. Eu vou testar e vou invadir shows. Não invadir, mas falei, eu vou tentar chegar lá no camarim. E aí eu ia em todos os shows, sem nada. De boné para trás, eu usava o boné para trás. Eu não tirava o boné por nada nessa vida. Então eu usava o boné para trás, chegava lá, falava para o segurança e tal. Não deixou eu entrar. Não deixou. Aí eu tinha uma câmera fotográfica profissional em casa. Eu falei, essa câmera eu vou levar ela. Coloquei ela no pescoço, cheguei lá do mesmo jeitinho, com o boné para trás, tá? Fui falar com o segurança, a hora que ele olhou para a câmera, ele abriu a porta assim, não pediu para falar nada. Eu passei, eu entrei, e aí tinham mais 8, 9 seguranças pela frente, e nenhum falou nada. Olhava para a câmera e acreditava ser um jornalista, um repórter. Enfim, aprendi o terceiro pilar da persuasão, que é
o agente influenciador, é a pessoa que influencia. Não adianta nada eu ter um ambiente bom para persuadir, um agente influenciável que eu conheça e tenha todas as habilidades necessárias, né, e tenha todas as informações necessárias para eu persuadir, mas que eu não saiba me posicionar diante dessa pessoa, ou desse fato, ou desse momento. É preciso que eu esteja preparado para poder persuadir. Primeiro, passar confiança, passar empatia, mostrar que eu tenho, por exemplo, autoridade. Foi o que eu fiz, coloquei uma câmera no pescoço e quando eu cheguei diante do segurança, ele não teve dúvida que eu era jornalista. Não precisei me apresentar, mostrar crachá, nada. Ele abriu o portão por causa da câmera, mas porque eu mostrei a autoridade. Óbvio, se eu chegasse com a câmera assim, ó, ele não ia abrir. Mas o que você quer aqui, seu moleque? Então, primeiro, você tem que se posicionar de forma que você passe confiança. Não bastou a câmera, precisou também da linguagem corporal. Uma coisa tão importante que nós não nos preocupamos hoje em dia é a linguagem corporal. Nós queremos comunicar uma coisa, mas nosso corpo comunica outra totalmente diferente. Nós queremos passar credibilidade e nosso corpo está mostrando um cara medroso, um cara cheio de medo, cheio de receio, fechado para o mundo. Isso numa entrevista de emprego, por exemplo, é muito comum. A pessoa chega, eu sou foda. E está lá assim, eu sou foda. Né? E abaixa a cabeça de novo. É óbvio que não vai ser contratado. É óbvio. Porque se bastasse as palavras, não precisaria nem de câmera para eu entrar lá dentro. Eu chego, eu quero entrar. Tá bom, entra. Não bastam as palavras. Não bastam também os acessórios que eu vou utilizar. Tem que ter uma linguagem corporal afiada, sempre concomitante com aquilo que você está sentindo. Se você não está confiante, primeiro busque a confiança, depois vá atrás dos seus objetivos. E aí, né, precisando me comunicar, fui invadir os shows, tirei fotos com os artistas para provar, eu tinha que provar, mas não bastou. Já estava aprendendo um pouquinho de teatro, mas fui me aprofundar mais. Fui fazer cursos profissionalizantes de teatro e aí virei ator profissional. Carteira de trabalho está lá, o meu DRT, provando que eu tenho registro profissional de ator. Batalhei, lutei, porque em Bonifácio não tinha lugar para fazer teatro, então eu tive que vir para Rio Preto, então eu viajava de ônibus. Quem conhece Célico aqui? É quente, é desconfortável, é pequeno, cheiro de vômito. E eu enfrentava isso toda semana, praticamente todos os dias, para vir fazer teatro, para aprender teatro. E aí eu consegui, mais uma conquista minha, foi o registro profissional de ator. E eu já estava melhorando, não é? E aí chegou a época de escolher uma faculdade. Falei, o que eu vou fazer de faculdade? O que eu fui fazer? Comunicação social. Falei, não, preciso melhorar ainda mais a minha comunicação, preciso entender melhor como funciona essa coisa de comunicação. Eu já estava melhor, já não era tão tímido, já não era tão fechado, mas ainda precisava melhorar. Fui estudar comunicação. Me frustrei, porque na faculdade a gente não aprende como se comunicar. Eu sempre falo, as pessoas entram na faculdade para comprar um diploma. Porque o que você vai aprender de verdade é na prática lá fora. Na prática lá fora. Mas eu pude conhecer pessoas. Esse foi a grande sacada da minha graduação. Pude conhecer pessoas e conheci muita gente. E isso foi me abrindo portas e também foi melhorando a minha capacidade de comunicação. E ao abrir portas, eu comecei também a fazer outros cursos. Fiz muitos cursos de hipnose, fiz muitos cursos de persuasão e influência de pessoas, fiz muitos cursos de programação neurolinguística, me preparei muito nessa época e quando eu me senti preparado eu falei, eu vou começar a dar palestra. E aí eu montei minha primeira palestra.
não deu ninguém. Eu cobrei R$100, não deu ninguém. Eu falei, ninguém me conhece, né? Mas enfim, eu falei, preciso me ficar mais conhecido, né? Que jeito que eu vou fazer isso? Esse negócio de abrir portas, conheci uma pessoa, que conhecia outra, conheci o dono de uma empresa lá em Bonifácio, uma empresa relativamente grande, que ela atua em mais de 20 cidades na região, e eles precisavam de alguém para cuidar da comunicação. Eu nunca tinha cuidado de comunicação de ninguém, nem da minha. E aí eles chegaram e falaram, você consegue fazer isso? Eu falei, eu consigo, pode deixar comigo? Tá em boas mãos? Sou profissional nisso? Vou dar conta, manda para mim. E foi aí que eu comecei a cuidar de uma equipe de comunicação dentro dessa empresa. E aí eu me tornei mais conhecido dentro da cidade, né? Aí eu comecei a dar esses treinamentos de persuasão, influência. Meu primeiro treinamento chamava Rapport e Comunicação Assertiva, como influenciar pessoas. E aí eu comecei a dar esses treinamentos dentro da empresa, e o pessoal gostava muito, eu dei outros treinamentos fora, e foi aí que eu conheci o meu primeiro sócio. O cara chegou para mim, tinha uma empresa de RH, falou, cara, vamos fazer sucesso. Você chega na hora da palestra e faz o teu show. Eu vou vender. Eu falei, tranquilo, faça sim. Faça sim, vai lá. Vamos embora. E foi. 3 meses de expectativa para esse curso. Chamava assim, não venda produtos, venda valores. Era um curso de vendas. Preparei com muita dedicação, com muito amor e carinho. E vamos. Chegou o dia, estou maravilhosamente bem no dia. Falei, que delícia, hoje mais um treinamento. E aí deu o horário do curso, ele não aparecia, aí eu liguei para ele não atendia, desligou o celular e ninguém aparecia. De repente aparece uma pessoa, é aqui que vai ter o treinamento de vendas? Falei, isso? Ótimo. Sentou na primeira carteira. Veio e foi aí, um aluno. O cara simplesmente desapareceu, até hoje não vi mais ele. E todo o dinheiro que eu tinha juntado com meus treinamentos e trabalhando na empresa foram embora. Porque eu tive que pagar o aluguel do ambiente sozinho, eram 2 dias. Então eu tive que pagar os 2 dias, porque eu reservei. E eu só dei treinamento para essa uma pessoa aqui, um dia. E paguei panfleto, paguei um monte de outras coisas. Enfim, dei todo o meu dinheiro embora. E foi a minha primeira falência. Tiveram outros, mas não cabe aqui nesse nosso bate-papo. Enfim, a partir daí eu comecei a desacreditar de mim. Comecei a olhar para mim como um fracassado, como uma pessoa que não conseguia mais fazer as coisas, e entrei numa profunda depressão. Essa depressão acabou me consumindo de tal maneira que eu não conseguia mais olhar em espelho, eu não aceitava mais a minha imagem, eu não queria nem ver meus parentes, nem meus pais eu conseguia ver. E isso tornou para mim muito desgastante. Eu falo que foi um dos anos da minha vida mais difíceis, talvez o mais difícil, porque foi quase um ano nesse estado, e só quem passa por isso sabe realmente a dificuldade em se entrar em depressão. O que acontece? Você simplesmente olha para frente e não vê nada, senão um muro. Você não tem perspectiva de futuro, você olha para o teu passado, só vê fracasso, você olha para os lados, não tem ninguém, você está sozinho. Você está sozinho no meio do nada. Mas aí, eu tinha uma coisa. Eu tinha Facebook. E o Facebook me salvou, entre aspas. Porque um dia eu estava passando pelo Facebook e vi uma pergunta. E essa pergunta eu até compartilhei na época, deve estar lá no Face. É uma pergunta muito interessante, que me fez abrir os olhos. Ela era a seguinte: a criança que você era, teria orgulho do que você é hoje? E essa pergunta fez todo sentido.
a criança que você era teria orgulho do que você é hoje? Me veio diretamente na minha cabeça a imagem do início. O cara sonhador, o cara louco para realizar as coisas, para deixar as pessoas felizes. Eu falei, o que eu me tornei? O que eu me tornei? Essa criança que tanto batalhou lá na frente para conseguir as coisas, vai morrer aqui? Eu falei, não. Eu preciso dar a volta por cima. E eu dei a volta por cima. Comecei a dar outros treinamentos de teatro, comecei a dar treinamentos de cinema, e aí voltei aos treinamentos de comunicação e influência de pessoas. E aí criei a SPECT, a Escola de Persuasão. A SPECT, Escola de Persuasão, é a prova viva de que não existe nada que seja impossível na vida das pessoas. Mesmo que você não tenha dinheiro, mesmo que você não tenha ajuda, mesmo que você não tenha nenhuma pessoa ou nada para te ajudar, basta que você tenha uma coisa, a vontade. Se você tiver vontade e força para correr atrás, pronto, você alcança o que você quiser. Na minha trajetória, muitas vezes eu caí. Mas como toda criança, um tombo é sempre um aprendizado. E aquela criança, lá do passado, que era tímida, começou a criar a Escola de Persuasão, a única escola de persuasão do Brasil. A primeira, inovando esse conceito. Uma escola que ensina totalmente a arte da persuasão. E tudo isso para chegar aqui e falar de um assunto que é muito importante, a expectativa. Todo mundo tem expectativa na vida. Você acorda com uma expectativa, você dorme com a expectativa do dia seguinte, e estava lá assim, o poder da expectativa. Vocês lembram que eu falei que eu queria ser um super-herói? Vocês lembram que eu queria ter superpoderes? Olhando para a minha história, para a minha trajetória, eu descobri que eu tenho. E que não só eu, todos nós. E ele chama-se poder da expectativa. Expectar. Expect, nome da minha escola. Expectar, do verbo expectar, está relacionado a ter expectativa de, visualizar, antecipar a visão. É como se eu pudesse adivinhar as coisas. Simplesmente imaginando, pensando, criando aqui na minha cabeça. Olha que interessante. O que nos diferencia de um animal irracional? O que nos diferencia? Raciocínio, pensamento, mas o principal, a expectativa. Os animais irracionais, eles vivem o hoje e o agora. Não que isso seja ruim, mas eles não têm a expectativa do amanhã. Só o ser humano tem esse poder, de poder antever o que vai acontecer lá no futuro. Olha a importância do nosso poder. Nós temos o poder de simplesmente criar a nossa história. História. Que palavra bonita. Vocês viram que eu contei aqui a minha história para poder mostrar um pouquinho da persuasão. E por que é tão importante contar histórias? Anotem, isso é a coisa mais importante dentro da persuasão, contar histórias. Contar histórias conecta pessoas, porque as pessoas começam a ter empatia com você, a se identificar com você. Mas existe uma pessoa mais importante ainda, que se conecta com você no momento em que você conta a história. É a sua criança interior. Sua criança interior, a partir do momento que você começa a contar histórias, para te ouvir.
E a minha história, ela foi contada aqui de uma maneira bem simples, usando imagens fictícias. Eu não quis usar as imagens reais na minha vida, porque eu sempre falo que a minha vida não são imagens, mas são as pessoas que passaram por ela. Cada pessoa que passou pela minha vida fez parte e faz parte do que eu sou. A minha história, você, é você, é você, são todos vocês. E eu tenho certeza que sou parte da história de cada um que está aqui. E tenho certeza que todos vão se lembrar desse dia. Porque puderam, através da minha história, olhar para a história de vocês e relembrar um pouquinho dos sonhos, das expectativas, do que realmente vocês queriam ser quando crescessem. E aí, vocês conquistaram isso? Muito obrigado, gente. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado. Essa é a ideia mesmo. Eu falei que... Quero deixar aqui um espaço aberto para as pessoas perguntarem a respeito de persuasão, Sim. comunicação. O que quiserem perguntar, estou aberto a isso. Fiquem à vontade. Mágica? Não, cara, mágica hoje não. Mas é interessante, podia ter feito, né? Mas você fez a mágica de despertar em nós a magia, né, da criança. Essa é a maior mágica que nós temos, né? De manter a criança viva, né? Isso, com certeza. Com a sua magia. Quem quer fazer alguma pergunta? Michele. Aqui está o meu WhatsApp, meu telefone, tá? Quem quiser pode anotar, pode me chamar lá. Você falou bastante sobre a questão da linguagem corporal, Sim. né? Para você, sei que existem muitas, a questão do olhar, do movimento, mas qual que você considera fundamental para convencer as pessoas de alguma coisa? Legal, legal. A fundamental é a verdadeira linguagem corporal, é mostrar aquilo que realmente você está sentindo, né? Essa é a fundamental. Não existe uma parte do corpo que é mais fundamental que a outra. Mas eu acredito que, antes de mais nada, é ser verdadeiro. Se você for verdadeiro naquilo que você faz, naquilo que você fala, a sua linguagem corporal vai ser excelente e vai conseguir persuadir, convencer, influenciar, emocionar, motivar muita gente a te seguir, a estar contigo. Eu acho que essa é a parte mais importante, ser verdadeiro. Na sua frente, sente essa sinceridade, né? Você não precisa fazer nada. Exatamente. Ela capta, né? Exatamente. Se você mostrar a verdade, você consegue captar essa pessoa através da empatia. Sim? Aqui. Paulo, em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade aí e te perguntar, né? A gente está falando de ser verdadeiro aí como principal, como tratar a persuasão diferente da enganação, né? Porque no mundo de tanta falta de ética, a gente vê pessoas usando a malandragem, o jeito para conseguir o que quer, mas enganando, né? Então, como trazer esse lado positivo da persuasão, assim? Legal, é uma pergunta fundamental e cabe muito bem esclarecer nesse momento esse assunto. Persuasão é diferente de manipulação. Tá? Persuasão, como eu disse, tem a ver com verdades. Manipular quer dizer enganar. Tá? Então, não tem verdades em manipular. Manipular é eu chegar com um revólver na cabeça de alguém e falar, você vai fazer isso. Persuadir é você chamar a pessoa, dar a vontade a ela. Ela vai, por livre e espontânea vontade, fazer aquilo que você quer.
Ela não vai por simplesmente estar sendo enganada. Ela não é enganada. Ela simplesmente reconhece em você alguém que ela realmente quer ser, ou que ela foi. E aí ela passa a te seguir, a te acreditar em você. Então é muito diferente, persuasão e manipulação. Manipulação é ruim. Isso a gente não deve fazer. Manipular pessoas é simplesmente pelo modo mais brutal que existe, né? É como eu te falei, colocar a arma na cabeça de alguém e falar, você vai fazer isso. Persuadir é você mostrar para ela que ela realmente quer fazer isso. Tá? Exatamente, o desejo. Essa é a palavra. Mais alguém? Boa noite, primeiramente, agradecendo também. Algo que eu sempre pergunto para quem tem esse poder de comunicação e tudo. Você falou muito de fazer cursos, para poder aprimorar toda essa parte. Uhum. Mas, antes de iniciar o curso, você disse que tinha a timidez, tudo. Como começou a iniciar essa abordagem dentro de você de mostrar comunicação? Você foi perto de pessoas e depois você conseguiu fazer os cursos ou você teve algum outro tipo de abordagem? Primeiro você tem que reconhecer em você essa timidez. Né? Primeiro passo você tem que falar, não, eu sou tímido e essa timidez, essa falta de boa comunicação, digamos, está atrapalhando a minha vida. Se você reconhece isso em você, você passa a ter mais chances de mudar. O meu processo foi primeiro com as pessoas. Eu quis me aproximar de pessoas, antes de fazer qualquer curso. Eu acho que mais importante de qualquer curso é você se aproximar de pessoas. Pessoas são livros com conhecimentos ilimitadíssimos. Então você pode usar e abusar desse estar com as pessoas. A melhor forma de você desenvolver a arte da comunicação, da persuasão, seja o que for, é você se conectar a pessoas. Se forçar a conhecer pessoas novas. Eu fui invadir show, fui mesmo. Ali, as fotos com os artistas. É isso, é você forçar a isso. E depois você pensa em curso, tá? Desenvolve esse lado primeiro mais pessoal teu e depois vai fazer curso para aprimorar. Mais alguém? Quantos anos você tinha quando vendeu o Juju? 9 para 10 anos. 9 para 10 anos. Foi em 2000. Quer fazer alguma pergunta? Então a gente Gente, agradece a muito presença obrigado. de todos e a sua presença principalmente. E eu que agradeço pelo convite. Boa noite, gente.